aí, pessoal do YouTube, você que tá aí passando no YouTube de bobeira, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Babi, espero que você goste muito deste tempo por aqui, e na verdade isso aqui é só uma introdução, tá bom? Você vai ver o meu testemunho, mas essa é a parte 3, então tem duas outras partes pra você que ainda não viu assistir antes dessa, beleza? Beleza, bom vídeo! A terceira parte da história é como o Senhor, ele me apresentou a Bíblia, ele me convenceu do meu pecado, fiz a minha oração de entrega, entreguei a vida para Jesus e agora começa o trabalho do Espírito Santo de consertar a gente para que a gente fique cada vez mais parecido com Cristo, né? Que é um processo que estamos até hoje, até o Senhor voltar, mas ali o negócio tinha muita coisa para limpar, viu? A primeira coisa que começou a acontecer é que eu falei, Deus, eu tô dentro desse relacionamento, não estamos em santidade, mas eu já entendi que isso não é legal, eu não consigo sair sozinha. O Senhor Jesus, ele foi tirando coisas da minha vida e ele tirou pecados, ele tirou pessoas, ele tirou circunstâncias, ele foi arrancando, ele foi fazendo realmente uma limpa. E aí eu virei o ano de 2021, eu já tava solteira de novo, porque aquele relacionamento realmente não glorificava Deus em momento nenhum. Essa parte fica maluca, porque ela vai na contramão de tudo que eu já ouvi sobre conversão. Eu tava muito apaixonada por Jesus, eu tava muito apaixonada pela Bíblia, eu tava muito apaixonada. Agora eu entendia que eu era pecadora, eu entendia que o Senhor tinha me salvado, e eu experimentei de verdade o que é a alegria da salvação, mesmo. Eu tava muito feliz e tudo. Só que aí a pandemia começou a dar uma segurada e eu decidi comemorar. Será que eu fui comemorar na igreja? Não, eu ainda não achava que igreja era muito necessário. Só que como eu tava solteira e a minha mente, né, de como eu fui construída desde a minha infância, você comemora com seus amigos, você comemora bebendo e tudo mais, eu tava muito apaixonada por Jesus, eu tava lendo a Bíblia todos os dias, mas ainda assim eu mantinha uma vida de festa, uma vida de bar, de balada, de um monte de coisa. E o engraçado que começou a acontecer, e aí eu vou abrir esse parênteses para você entender. Eu sei que tá errado, tá? O Senhor me amadureceu, mas eu quero que você entenda que o Senhor foi gentil com o meu amadurecimento. E eu comecei a ir pra balada, pros bares, pras coisas e tudo mais. E a única coisa que eu fazia mesmo era beber mais do que eu deveria. Mas o Senhor, ele tava comigo ali. Eu não me sentia longe do Senhor. Eu não me sentia mesmo. Eu tava fazendo, assim, tava em contextos muito que não esperamos, né, que alguém que se converteu esteja. Mas eu tava com Jesus, eu tava muito feliz e tudo mais, e eu comecei pra balada, eu comecei pro pagode, eu comecei a ir pra um monte de bares, eu tava feliz. E é assim que se comemora, né? E o detalhe disso é que eu falava pros meus amigos da época, que estavam ali naquele contexto de cachaça, de não sei o que, beija um, beija outro e tal, não sei o que, nananã. Eu falava, eu preciso aproveitar agora porque Jesus vai me chamar. Eu não sabia o que eu tava falando, tá? Provavelmente eu estava bêbada também. Mas eu sabia disso, eu sabia que aquele período ia ser pequeno, e realmente foram alguns meses só, eu nunca fui de bagunça, de balada nem nada. E aí eu me lembro de uma experiência que o Senhor me deu num dia que eu tava lá com esses meus amigos, que eu tava enfim, com todo aquele contexto, né, de todo fim de semana indo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, bebendo a mesma quantidade, voltando mal pra casa e essas coisas assim. E aí eu lembro que o Senhor me deu uma visão, assim, que eu tava parada e eu fiquei sóbria ali naquele momento. E eu via todo mundo que tava ali naquele pagode como se fosse copo de vidro. Então eu conseguia ver o interior deles. Era como se eu visse, né, o interior deles. E eles estavam completamente vazios. E aí o Espírito Santo me deixou ver aquilo e eu fiquei, Jesus, o que é isso? É só isso que esse lugar tem para me oferecer? E o Espírito Santo me mostrava que eu já estava cheia, mas aquelas pessoas estavam vazias. E eu comecei a sentir uma compaixão muito grande por aquelas pessoas, porque eu tinha entendido algo que me preenchia, mas eles ainda não. E aquela experiência me marcou. E depois disso, eu não consegui mais frequentar os mesmos lugares. Eu entendi, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para um lugar diferente, então Gui, eu já te entreguei a minha vida. E isso foi acabando, até que na virada do ano de 2021 para 2022, o Senhor acabou com tudo. Ele tirou todos os meus amigos, tirou meus planos do ano novo, tirou meu dinheiro na época todo, fiquei pobrinha. Mas isso me deu 5 dias da virada do ano, da virada de 2021 para 2022, só eu e Jesus, neste quarto que nós estamos aqui agora gravando. E foi o momento mais
foi a virada de ano mais linda que eu já tive, que era só eu e Jesus e vários livros e a Bíblia, e aí eu entendi. Essa fase acabou completamente, eu preciso de uma igreja. E o Senhor foi me conduzindo para a primeira igreja que eu congreguei, que foi um lugar que eu cresci muito e que eu fui aprendendo de verdade agora com irmãos, agora com pastores, agora com discipulado e acompanhamento, o que era ser cristão e que é necessário que você seja uma ovelha que esteja dentro do aprisco de Jesus com outras ovelhas também. Então, na minha história, o Senhor usou esses 3 elementos para me convencer. Primeiro, ele restaurou meu relacionamento com a Bíblia, depois ele me convenceu do meu pecado e em seguida ele teve muita paciência comigo para me colocar dentro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, a igreja gloriosa do Senhor, que hoje eu amo, mas foi um processinho até eu passar por todas as barreiras em relação à igreja. E pra gente finalizar, eu quero te dizer que essa é a minha história pessoal com Jesus, para te tranquilizar, você que ficou pensando aí se eu ainda estou em pecado, se eu ainda faço esse tipo de coisa. Não, gente, essa história já aconteceu, o Senhor vem me moldando desde lá. E muitas outras coisas aconteceram, né, nesse processo. Eu dei um baita de um resumão aqui. Mas eu quero dizer que eu acho lindo demais como o Senhor tem uma história única e individual para cada um dos seus filhos. Então, não se compare com a história de conversão de outras pessoas que você ouviu. E se por acaso você que está me ouvindo e ficou até o final desse vídeo ainda não tomou essa decisão de caminhar com o Senhor, mas você é super curioso e você ama Jesus e você fala: ai, eu amo Jesus, mas eu não gosto do fã-clube. Ai, eu amo Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Seja honesto e vai buscar o Senhor. E espera o Senhor te dizer quem Ele é. Porque Ele vai escrever uma história linda para você também e você vai tomar a melhor decisão da sua vida. Esse é o vídeo de hoje. Deixa seu like, comenta. Eu quero saber o seu testemunho também. Eu quero saber o que você achou dessa história. E compartilha esse vídeo com quem você acha que essa história edificaria a vida, tá bom? Um beijo. Até semana que vem.